E aí, pessoal, uma timeline especial neste sábado, porque o Grêmio joga amanhã, 11 da manhã. Então, o vídeo do jogo nós vamos fazer hoje à noite. E agora, nós temos que falar dos protestos. Amanhã foi de protestos no CT. E tem também uma nota forte de vários grupos políticos pedindo ação da diretoria. Vamos falar de Walter Kahneman, vamos falar de Pituca, o Diego Pituca, volante que o Mano pretende ter no Grêmio. Um jogador oferecido, velho conhecido, nós também vamos falar por aqui. Enfim, tem muito assunto. A KTO acredita que o Grêmio vai ganhar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não esqueça, já lembrei ontem e hoje mais uma vez, porque este sábado é o dia da abertura de mais uma loja do Mercadão da Informática. Agora, lá no cesto da Protásio. Então, hoje à tarde eu vou estar lá. E Vaguinha também. E espero vocês sempre lembrando, a maior loja de informática do sul do Brasil é daqui, é de Porto Alegre. Muitas lojas da Zona Norte e a Zona Sul. E pelo site também, mercadãodainformática.com.br. Hoje é lá no cesto da Protásio. Gente, uma timeline, como eu disse, especial. O Grêmio joga contra o Bahia e nós já tivemos um aumento do público para o jogo de amanhã às 11. Como eu vou fazer a timeline hoje, vou fazer o vídeo do jogo, não vou poder fazer às 9 da manhã porque o jogo começa 2 horas depois, vou fazer à noite, eu resolvi fazer essa timeline. E o jogo é um foco da timeline. 20 mil torcedores são esperados, 5 mil ingressos foram vendidos. Ou seja, uma expectativa maior do que nos últimos jogos, graças a Deus. A Arena, mais uma vez, fez promoções, muitas pessoas estão tentando e estão sofrendo para fazer a biometria ali pelo site. É muito ruim isso, a tecnologia está penando, mas é preciso brigar um pouco contra isso, porque é o único jeito. Agora é lei. E vai ter que ser assim. Vamos falar um pouco do que aconteceu hoje pela manhã, porque os jogadores do Grêmio foram recebidos por cerca de 15 torcedores, que são de uma corrente da torcida organizada, a principal torcida organizada do Grêmio, e os jogadores foram abordados, né? O Bright White conversou com esses torcedores, né? Ele que é uma das principais lideranças. Eu acho que o Kahneman é a grande liderança, né? Mas tirando o Kahneman é o Bright White. E eles foram recebidos, lembrando que hoje foi o último treino do Grêmio, né? Porque agora é jogo daqui a 24 horas. Então, treino de um Grêmio que a gente já tem algumas informações do que vai fazer, mas as manifestações são fortes, porque o Grêmio está na zona de rebaixamento no Brasileiro. O Grêmio foi eliminado por uma equipe de Série C na Copa do Brasil e o Grêmio não está jogando bem no Sul-Americano. E deve ter que jogar lá aquele constrangedor playoff ou contra o time que for eliminado da Libertadores. Então não é fácil o momento e os torcedores estão cobrando a ação. Nada de mais foi registrado até o momento, mas é isso que a gente tem que falar. Nessa linha, muitos líderes de grupos políticos se juntaram ontem e fizeram uma nota muito forte, pedindo inclusive a demissão do executivo de futebol do Grêmio. Fiz uma coluna sobre isso em GZH, porque realmente é forte. Inclusive com, se não me engano, 2 grupos que foram base da eleição do presidente Alberto Guerra. Base da eleição do presidente. Ou seja, começa também a ter desembarques. Grupos que faziam parte da gestão e que estão saindo. Por que estão saindo? Ou porque não são escutados, ou porque o caminho é terrível. E isso a gente precisa relatar também, né? Isso foi objeto ontem de uma situação que constrange muito, né? Porque o Grêmio, a sensação que dá é que o Grêmio não ouve ninguém. E isso está muito ruim. Vamos falar de negócios. O Santos foi eliminado da Copa do Brasil, assim como o Grêmio. E o Grêmio mostrou vontade de ter o Diego Pituca. E parece até que houve uma tentativa de negócios, pelo menos foi o que falou o jornalista Thiago Fernandes, lá do Donos da Bola de Minas Gerais.
E o negócio não caminhou porque o Santos não quis liberar o atleta nesse momento. Um jogador que foi pedido pelo Mano Menezes para compor o meio-campo. Eu acho bom jogador, né? Não tá conseguindo jogar lá e tal, não tá tão bem, mas eu acho bom jogador. Nessa linha, o Diogo Rossi disse que o Grêmio, que o Rafael Carioca foi oferecido para o Grêmio. Quando o Rafael Carioca é oferecido para o Grêmio, vem na memória aquela coisa. O Rafael Carioca tem 35 anos e ele foi oferecido para o Grêmio umas 30 vezes nos últimos tempos. O Grêmio contratou, entre aspas, o Rafael Carioca umas 30 vezes. Se a gente for pensar assim, quantas e quantas vezes vocês ouviram essa história aqui? Que o negócio estava certo, que ele ia vir. Eu acho que faz no mínimo 5 anos que a gente ouve isso. Desde lá quando o Douglas Costa veio para cá, só se falava no Rafael Carioca, porque o Rafael Carioca... Eu acho excepcional jogador formado no Grêmio, tudo certo. Mas todo ano. Então diz que quem disputa, segundo a notícia do Diogo Rossi, é o Cruzeiro e o Atlético, que também são outros clubes. Ele foi ídolo no Atlético, né? Também são outros clubes que têm isso. Eu vou questionar? Não estou questionando a informação, mas esse é o ponto. Uma curiosidade aqui, Globo Esporte, que todo faz o palpite GE, né? Dessa vez está dividindo opiniões aqui. Então nós temos 3 votos para a vitória do Grêmio, 2 empates e 3 votos para a vitória do Bahia. O Alex Escobar, por exemplo, acredita no Bahia. O Fred Bruno acredita no Grêmio. Né? Então a gente vai esperar. O André Lofredo, por exemplo, acredita em empate. Empate que é um péssimo resultado para o Grêmio, né? Mas essa é a leitura. Já a KTO, né? As odds da KTO, o Grêmio está na frente do Bahia. 2,43 o Grêmio, 3,25 o Bahia. Na odd da KTO, jogo que será, como disse, domingo, com 20 mil torcedores na Arena do Grêmio. Eu acho que o torcedor do Grêmio tem que estar confiante nisso. Lembrando, só a vitória, né? Só a vitória interessa. E o Bahia, mesmo com titulares, à noite nós vamos falar muito mais sobre o jogo, mas o Bahia, mesmo com titulares, tem o olhar naquele jogo do Inter lá no meio de semana, se não me engano, na quarta-feira. Tem esse olhar, né? E diante desse olhar, obviamente, as coisas se dividem. E nós temos é que ficar atentos para ver como que isso vai ser colocado aqui. Mas existe sim essa divisão e a gente espera que isso possa favorecer o Grêmio, né? A essa altura a gente tem que se apegar em tudo. Eu já estou começando a ter algumas informações sobre o time, sobre o jogo, e eu trago tudo para vocês ali, por volta entre, acho que 18 horas, eu trago tudo para vocês, para a gente comentar assim, já o vídeo do jogo, o vídeo com as escalações, o papo que a gente sempre tem para começar a projetar a equipe num jogo que vira mais uma vez uma decisão para o Grêmio está se arrastando em campo. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.